E eu exatamente queria, começar perguntando vocês sobre esses dias que passaram, né? Estou pensando aqui tanto no dia de todos os fiéis defuntos, dia 2 de novembro, como ontem, dia Todos os Santos, que na verdade na liturgia ele é marcado pelo dia 1º de novembro, mas no Brasil esta comemoração passa para primeiro domingo de novembro, né? Essas comemorações que nós entendemos, elas são muito diferentes de todas as outras comemorações. No modo especial, eu penso aqui, no dia 2 de novembro, né? Dia quando visitamos os cemitérios, lembramos nossos falecidos, né? Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento se desperta quando vocês vivem esses dias, né? Quando, enfim, o dia de Todos os Santos, não sei se é porque uma coisa que eu tinha quando me converti de novo, né? Porque eu fui batizado católico quando criança, minha família era católica, é católica, então a minha conversão, vamos dizer assim, foi mais minha conversão consciente foi na época da Crisma, né? Quando eu confirmei o batismo. Naquela época ficava muito aquela questão de aquele tema polêmico, os santos estão dormindo, não se pode pedir intercessão dos santos, por que vocês católicos pedem intercessão dos santos, né? E aí tudo se resume a um conceito da igreja, né, que tem fundamentação bíblica, fundamentação dentro do magistério, que é a comunhão dos santos. Então, quando eu lembro de Todos os Santos, eu lembro exatamente dessa história de que lá no céu, no reino de Deus, nós temos uma família gigantesca de pessoas que estão intercedendo por nós aqui, né? Nós que estamos caminhando nesse mundo. Eu vejo dessa forma. Todos os santos são todos aqueles que estão intercedendo por nós. E aí, eu também não sei se aqui encaixa, o Dom Tiago pode até depois esclarecer, se encaixam os santos eleitos, né, aqueles que estão na igreja militando ainda, e as santas almas, né, que estão as santas almas do purgatório. E fiéis defuntos me lembra exatamente essa parcela das almas do purgatório, das almas que precisam de oração. A igreja separa um dia no calendário litúrgico para nos lembrar que nós aqui na Terra temos a obrigação e a graça também de rezar por aquelas almas que ainda não se purificaram totalmente, que podem chegar aos céus. Então acho assim, porque muitas pessoas têm esquecido de que existem almas que estão a caminho do céu, mas ainda não estão lá porque precisam de purificação. Elas não podem mais purificar, então é necessário que nós rezemos. É uma parte da nossa espiritualidade. E muitos esquecem. Então, acho que a data de fiéis defuntos não é exatamente para visitar o cemitério, né, para honrar somente o corpo, mas nos lembrar que nós temos que rezar por essas almas. Então, é isso que me leva a lembrar dessas duas datas. É isso que eu lembro, né? Isso, você vive também, né? E viu, a devoção às Santas Almas do Purgatório é uma coisa que desde essa época, né, tanto a comunhão dos santos como o purgatório, são temas muito caros na minha conversão e a partir desse momento fiquei muito interessado em ter essa devoção, né, por rezar por essas almas também, pelas almas que estão se purificando. Certo. E você, João, o que pode nos dizer? Eu acho que... Eu falo brincando, né? Para minha esposa, eu digo que o dia de Todos os Santos é o dia de todos os maridos, né? Agora ela vai ouvir, João. Você falou nos bastidores, agora ela vai ouvir. Brincadeira, né? Na verdade, assim, olhando tanto para o dia de Todos os Santos quanto o dia de Finados, né? Eu penso, todos os 2 dias me enchem o coração de esperança, né? Falando sobre cada um deles, eu penso que, em primeiro lugar, sobre Todos os Santos, uma oportunidade de todos homens e mulheres que viveram e já estão diante de Deus, né? Nessa comunhão, né, que a gente até fala na oração do credo, na comunhão dos santos, essa comunhão dos santos. Homens e mulheres que já experimentaram da vida
da dureza, da luta contra o pecado, da dificuldade de viver como nós temos, né? Foram assim, exatamente como nós, né? Mas que hoje estão tendo a visão beatífica de Deus e estão lá intercedendo por nós, né? Então alcançaram a coroa da glória, isso, né? Enche meu coração de esperança olhando para esse lado, né? Então isso é possível, né? Nós somos convidados. O próprio Senhor Jesus vai falar: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então a santidade é algo possível. E Deus nos presenteia, né, dessa forma, com a comunhão dos santos, permitindo que esses homens e mulheres que já tiveram aqui, que viveram igualzinho a gente, né, estão lá hoje intercedendo por nós. E olhando para o dia de finados, é uma boa reflexão para saber assim, que nós vamos ter um fim, né? Esse fim, ele se aproxima a cada dia, a cada minuto que a gente passa nessa vida, esse fim está se aproximando, né? E como é que vai ser esse fim? O que nós esperamos? Porque eu acredito que tanto o céu e o inferno, ele já é conquistado daqui. A gente começa a viver, o senhor falou num programa anterior, sobre a questão de se precipitar no céu, de se precipitar no inferno, né? Que aquele que morre em pecado. Ou seja, qual é a vida que eu estou levando aqui? De um não, estou dando não para Deus, ou estou dando sim a Deus, estou insistindo, buscando, eu peco, me confesso, busco pela santidade. Então, assim, o dia de finados me faz pensar e refletir sobre tudo isso. Porque Deus, né, na sua infinita misericórdia, permite o purgatório, né, que a gente sabe que o purgatório é o caminho para o céu. Então, assim, ai de nós se não tivesse o purgatório, né, se fosse só ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Como seria, né? Então, assim, essa oportunidade que Deus nos dá do purgatório, essa antessala do céu, né? Onde um momento de purificação, porque a gente vai acabar com tudo aquilo que ainda resta na nossa alma, né? Eu acho que é uma grande esperança que eu sinto olhando para essas duas realidades, né? Que Deus nos dá essa oportunidade de estar lá nos aguardando, né? De uma forma rápida e objetiva, quando a gente vai direto para o céu, e de uma forma um pouco, talvez, mais demorada, né? Se a gente pode falar em tempo nisso, né? Que a gente já está na eternidade, mas assim, essa expectativa dessa visão beatífica, né? De Deus, né? Acho que é esperança que eu sinto olhando para essas duas coisas. Sim, sim, sim. Se eu posso também partilhar a minha visão, né? O que primeiro sempre me vem quando, principalmente visito os cemitérios, né? Para ver os túmulos. Aqui também já se percebe, tem muitos túmulos que tem a fotografia do falecido, isso é muito comum também na minha terra, né? E eu gostava, quando criança, olhar e calcular quantos anos essa pessoa viveu aqui neste mundo, né? E sempre chamava a atenção quando tratava-se de uma criança que viveu pouco tempo. Eu, naquela época, criança também pensava assim, então eu também posso morrer, né? Se essas crianças morreram, eu também posso morrer, né? Mas que hoje penso um pouquinho além dessa visão infantil, né? Que de fato nós somos peregrinos, somos passageiros aqui neste mundo e os túmulos dos nossos antepassados nos trazem essa certeza que vida aqui neste mundo passa. E mais ainda, o que temos que acrescentar, e que isso é boa notícia. Sim. Isso é boa nova. Isso não é desgraça. Isso é uma boa notícia. Por quê? Porque vivemos primeiro num mundo que nunca vai ser um paraíso. Nós podemos tentar fazer o paraíso aqui deste mundo, principalmente quando temos recursos e saúde. Aí podemos encontrar aqui muitas coisas que vão nos facilmente enganar que elas são como se fosse um sabor do paraíso, que nos trazem a experiência do paraíso. E sabemos que nada deste mundo, nenhuma experiência, de fato, ela pode se comparar com aquilo que Deus preparou para nós
ou quer oferecer a todos nós. Aliás, está oferecendo para todos nós e que nós podemos alcançar tudo isso desde quando a gente colabore com Ele, com o esforço dele para a nossa salvação, né? Mas é bom lembrar, né, que vivemos até certo momento neste mundo, por isso precisamos meio que poupar o tempo para as coisas boas, não desperdiçar o tempo para as coisas inúteis. Porque eu tenho certeza que se você vai perguntar, por exemplo, um jovem, quanto vale para você um dia? Ou quanto vale para você uma semana? Ou quanto vale um mês? Né? Um jovem, não sei quanto que ele como ele vai responder, mas pergunte a alguém que, por exemplo, tá esperando o amor da vida dele vir de uma viagem ou para se encontrar com ele. Cada dia longe dessa pessoa aperta o coração e a pessoa vive ansiosa para se encontrar com esta pessoa. E o que significa, por exemplo, ainda outro olhar mais um mês para aquele que está com doença grave e sabe que, sei lá, um câncer, por exemplo, está progredindo e daqui a pouco vai ceifar a vida dele, né? O que significa de estar com aquela pessoa ou estar ainda vivo aqui neste mundo durante um mês a mais, uma semana, um dia, algumas horas, né? Então, a gente percebe que não é legal perder o tempo aqui neste mundo, não aproveitando ele para as coisas boas. Né? Eu estou falando boas, que eu estou pensando, né? Viver por amor. A Deus é o próximo, é isso que é o melhor, este é o melhor modo de aproveitar a nossa vida, né? Então, a gente às vezes perde muito tempo para odiar, para fazer coisas erradas, para investir contra outra pessoa, quando a gente, de fato, poderia aproveitar esse tempo para amar, claro, superando as suas limitações e, às vezes, passando por cima, dando perdão, perdoando a si mesmo, aos outros. Né? Essa vida não vale a pena ser gasta com as coisas que nos diminuem, que nos empobrecem ou que, principalmente, ainda nos afastam de Deus, prejudicam a nossa história com Ele, né? Então, com certeza. E tantas vezes a gente fica naquela ansiedade, esperando o dia do meu pagamento, estou esperando o tal programa que vai acontecer, e a gente vive em função sempre do tempo que está na frente, que nem chegou, e o presente e a gente nem vai sabe se vai chegar. Sim. Ou pode também inverter. Não vivo hoje porque eu estou pensando naquilo que já vivi e não posso viver hoje mais. Aí eu estou assim, indo para um futuro, mas na verdade com meu coração e minha mente presa lá no passado. Também é ruim, né? Ou que tantas vezes, não sei, eu tenho minha própria implicância, né, de gastar o tempo para assistir a vida dos outros, né? Que claro, para alguém pode ser bem divertido, né? Mas eu penso bem, eu não sei, nunca, pelo menos para mim, estou dando o meu próprio testemunho, nunca eu parei muito para ir e observar o que fez outra pessoa, o que ela não fez, para assistir, acompanhar. E como às vezes eu escutava, porque fulano de tal foi como namorada, ele é sei lá, um astro, e aí foi na praia de Barra e passeou com um cachorro, e eles depois tomaram uma água, e aí pessoas param para ler matérias desse tipo. Eu penso, que perda de tempo, né? Viva a própria vida. Sim. Viva aquilo que é sua vida mesmo. Você pode realmente encontrar tantas coisas boas para preencher este tempo limitado que você tem aqui neste mundo. Por que gastar tempo para nessas coisas, né? essas coisas, né? A festa de todos os santos, ela quer dizer de todos os santos. Não apenas aqueles que a gente lembra em outros momentos do ano, porque a gente lembra São Pedro, São Paulo, São Francisco, a própria Nossa Senhora e tantos outros santos, né? Não, no dia a gente quer lembrar de todos os santos, ou seja, todas as pessoas que partiram deste mundo, passaram
purificação, ou chegaram prontos já, ou passaram pela purificação no purgatório e hoje já se encontram santos. Aham. Lá no céu é muito mais santos do que naquela lista dos santos oficiais da igreja. Sim, a igreja investigou. Tem muitos mais, né? Sim, com certeza, muito, infinitamente mais. Sim, né? sim. Então, nós entendemos que, em muitos casos, a igreja, de fato, fez preparou um processo, né, que nós chamamos de beatificação, canonização, para avaliar a vida de alguém e depois ainda para esperar, eventualmente, um sinal do céu que aquela pessoa de fato já se encontra junto com Deus, para depois proclamá-la santa, para que ela não seja apenas uma intercessora, mas também exemplo para a nossa vida. Mas nós podemos pensar da mesma maneira sobre nossos antepassados, nossa avó, nosso tio e de tantas outras pessoas. Claro, nós não podemos aqui já chegar a essa conclusão que com certeza eles já se encontram na eternidade. Talvez é um pouco complicado. Mas se, por outro lado, nosso coração está profunda certeza que essa pessoa já está junto com Deus e se a gente pedir algum milagre e receber, aí a gente pode também rezar para estes nossos santos próximos, nossos antepassados, familiares. Pedir a intercessão deles, né? Exatamente, porque eles estão junto lá com São Pedro, São Paulo, São Francisco e tantos outros, né? Intercedendo por nós. Então, que também nós lembremos que todos estamos nesse caminho da santidade. A santidade é um convite para todos nós e que não dispersemos a vida aqui neste mundo e se usemos ela para conquistar também neste lugar, nosso lugar lá no céu, junto com Nossa Senhora e todos os santos. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.